Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja cada vez mais com a vida de cada um. É muito bom estar aqui na EBD novamente, que os irmãos possam compreender, um pouco mais da palavra de Deus através dessa lição. Vamos orar. Pai, te damos graças no nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos ensinado como amar e que devemos amar, a saber que através do amor possamos ser também hospitaleiros, suportar os irmãos, carregar suas cargas, ser com eles na medida que gostaríamos que fossem conosco nas nossas necessidades, que possamos entender a dor do irmão e amá-lo de forma hospitaleira, como nos convém no amor de Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a lição de hoje fala sobre sermos mutuamente hospitaleiros. O alvo da lição é que a gente possa compreender a leveza da vida cristã, que deve também o fato de irmãos carregarem as cargas uns dos outros. De que forma? Todo mundo tem uma necessidade física, financeira, espiritual, emocional. E como lidar com a necessidade do irmão? Notadamente, a gente precisa e deve olhar a necessidade do outro como se nós estivéssemos passando a situação dele, como a gente estivéssemos vivenciando o que ele está vivendo. É uma forma mais prática da gente compreender o que ele sente e a gente se posicionar de forma proativa. Então, sede mutuamente hospitaleiros. A gente tem que também investir na prática de hospedar irmãos, porque notadamente a gente pode estar hospedando anjos. Eu não sei se quantos creem nisso, mas eu creio convictamente, eu sou convicto de que enquanto nós nos disponibilizamos a hospedar com amor, a gente pode estar hospedando anjos. Que anjos são esses? São as pessoas que Deus pode estar usando para poder suprir uma necessidade nas nossas vidas. Eu já tive algumas situações onde eu fui visitar um irmão, fui visitar alguém, e eu quis levar uma palavra de conforto, eu quis levar uma palavra de ajuda, de incentivo. E eu já fui impactado várias vezes pela vida daquela pessoa que eu fui visitar. Então, ela naquele dia, ela foi um anjo para mim. Como foi? Deus viu a minha necessidade, Ele sabia do que eu precisava. E num ato de tentar ajudar alguém, de ser hospitaleiro, o Senhor foi que impactou a minha vida. Então, de forma prática, muitas vezes quando nós recebemos com amor alguém, a bênção certamente vem para nossas vidas, até porque a lição fala que o Senhor ele não fica devendo nada a ninguém. A gente pode ser muito abençoado, ofertando a nossa casa, a nossa hospitalidade, a nossa atenção. Ser hospitaleiro, necessariamente eu entendo que não é você só receber a pessoa dentro da sua casa, é você ter tempo, você dar atenção para uma necessidade iminente que o seu irmão tem. E muitas vezes por aquilo que você enxerga que ele está precisando. Até porque Deus sabe falar ao seu coração e mostrar como ajudar a vida de alguém. Vamos adiante. Vocês gostam de hospedar? Quem gosta de hospedar? Como as pessoas preferem hospedar? Na opinião de vocês, quais as inconveniências que tem de hospedar alguém? É perigoso hospedar pessoas que não conhecemos? Você crê que ao hospedar, você pode estar recebendo a bênção do Senhor? Por toda a Bíblia, nós vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Lá em Gênesis 18, 1, 2 e 19, 1, fala sobre a experiência de Abraão, que ele recebeu estranho na casa dele. Reuel recebeu Moisés em sua casa e sustentou a vida de Moisés. Imagine, gente, receber Moisés na casa e ter a oportunidade de sustentar essa pessoa. Grande é o galardão de Reuel no reino dos céus. Lá está exemplificado em Êxodo 2:20. E a mulher sunamita hospedou por muito tempo o profeta Eliseu, 2 Reis 4:8-10. Marta e Maria hospedaram o próprio Senhor Jesus, onde fala em Lucas 10:38-42. E Lídia, após ser convertida, olha aí um exemplo de novo convertido, de uma pessoa que recebeu o discipulado,
que compreendeu a palavra de Deus, né? Não importa se temos muito tempo ou pouco tempo de sermos religiosos, não, convertidos, o tempo de igreja não influencia. Influencia a fé que nós temos e a obediência no Senhor. Então, Lídia, após convertida, abriu a porta da sua casa para Paulo e seus companheiros, lá em Atos 16, 14 e 15. São referências bíblicas para mostrar como e por que devemos ser hospitaleiros. Então, nós vamos aqui ver alguns princípios que nos ajudarão a entender e praticar a hospitalidade. Quanto é que vale a hospitalidade? Eu queria relatar aqui para vocês que, para a gente entender o quanto vale a hospitalidade, basta você se colocar na posição de necessitado. Como eu falei anteriormente, eu fui levar ajuda e eu fui ajudado. Às vezes um irmão precisa de um alimento, você se colocar na posição dele, de como é triste você não ter alimento dentro de sua casa para poder ofertar a seus filhos, ofertar a sua esposa, um cônjuge, ou ver um parente mesmo ter dificuldade de alimentar. É uma situação triste, é muito difícil você se ver nessa situação. E sentindo isso e se imaginando nessa situação, é que nós precisamos exercitar a nossa hospitalidade, porque dessa forma nós podemos experimentar a dor do outro, sem estar vivendo a vida do outro. E isso é um impulsionamento. A palavra misericórdia, no que eu entendo, fala que é como se você colocasse no lugar do outro, você sentisse a dor do outro, se imaginasse naquela situação. Então, quando você tem misericórdia do seu irmão, você se coloca na posição dele, você sente a dor dele e você sente na pele, vamos colocar dessa forma, como seria importante para você receber aquela ajuda. Então, faça para o outro da mesma forma como gostaria que fizesse por você. Vamos à frente. A palavra hospitaleiro, ela tem um significado assim literal, aquele que ama o estranho, que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando ela é feita com amor. O escritor Lowell Bailey, ele fez uma grande obra. E nessa obra, tem um vídeo onde vocês vão ver, o preletor vai falar vai explanar melhor essa situação. Ela ensina para a gente pensarmos mais no amor ao próximo como resultado da nossa piedade ou resultado da nossa religião. A gente tem que ir além disso. A gente não tem que pensar como religioso ou porque é piedoso e esse ser o incentivo da gente amar. Não. Ele instrui que a gente tem que pensar o amor ao próximo como o nosso amor a Cristo. Ele diz que é amando a Cristo que nós conseguiríamos amar o próximo. E essa relação de atitude de amor, ela é mediada pelo próprio Cristo. Uma vez que até o entendimento que nós temos da palavra, irmãos, é o próprio Senhor que dá. Então, assim, se o Senhor é que dá o entendimento, se o Senhor que é o exemplo de amor, e por amor do Senhor nós podemos amar o outro, é através de Cristo que nós, por exemplo, podemos efetivamente ter atitudes, ações proativas em relação ao nosso irmão, de ser hospitaleiro, de fazer aquilo com liberalidade de coração, com singeleza de coração. Só é amando a Cristo que um crente ele pode frutificar para poder amar o outro sendo hospitaleiro, para poder suportar a carga do outro, para poder pensar na dor do outro. E eu queria compartilhar com os irmãos nessa questão de hospitalidade, voltando a não só acolher você alguém dentro da sua casa, não é isso, é você compreender a necessidade que o outro tem. De repente você vê um irmão passando uma dor muito grande, você se vê naquela situação, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude enquanto você vê um semelhante seu passando uma dor, precisando de ajuda, sabendo que você pode ajudar? E a palavra nos adverte que quando a gente sabe fazer o bem, a gente não faz, a gente peca contra Deus. Então, quando você vê alguém, um irmão precisando de ajuda, o que você faz para ajudar? Eu queria relatar com os irmãos, dividir uma situação que eu vivi no dia de hoje. Eu vivi isso hoje. E Deus me deu a oportunidade, eu e minha família, sermos hospitaleiros. Deus levou para a glória hoje, eu creio assim, um anjo de Deus aqui na terra, que foi
Nosso irmão em Cristo Joabe, ele é funcionário da Caixa Econômica, ele faleceu hoje num acidente de carro indo para Itamaraju. Eu soube da notícia por um vizinho e eu pensei, né, como estaria a mãe de Joabe nesse momento? Como estaria a esposa dele nesse momento de perda, uma perda traumática, dolorosa? Como se chegar para alguém e de repente dar essa notícia? Eu tive que dar a notícia para um parente dele e pedir a Deus discernimento para saber como é que eu ia expressar amor por essas pessoas. Porque ele, eu digo assim, de experiência própria, foi um anjo de Deus aqui na Terra. Eu fui muito abençoado pela vida dele aqui. E Deus me deu a oportunidade de poder ir lá e expressar uma palavra de conforto, né, de amparo, de expressar o amor de Deus de alguma forma. E essa é uma das formas de você ser acolhedor, de você não ficar inerte em relação à necessidade de seu irmão, de você não ficar inerte quando você pode dar uma palavra de apoio, de amparo, de incentivo. Quando você não pode ficar inerte quando você sabe que seu irmão está precisando de um emprego e você tem a oportunidade de ajudar, usar o conhecimento que Deus te deu, não é que você tem não, usar o conhecimento que Deus te deu para poder amparar aquele irmão naquela situação, para que ele possa ter uma vida mais digna. Você pode expressar o amor de Jesus Cristo sabendo que o seu irmão está precisando de ajuda e antes que ele abra a boca para poder pedir essa ajuda, porque você sabe que ele precisa. Se você viu, você sabe. Antes que ele abra a boca para pedir essa ajuda, você se adiantar e oferecer uma ajuda de amor. Porque quando a gente faz algo pensando no outro, sentindo a dor dele, não é meramente uma ajuda onde você faz porque você faz parte de uma igreja que você tem que mostrar que é bom. Não, é porque Jesus Cristo transformou a sua vida. E pelo fato de Jesus Cristo enxergar a sua dor, as suas necessidades, os seus defeitos, nós, servos de Cristo, imitadores de Cristo, nós precisamos ter essa atitude de amor, de desprendimento, de deixar o nosso eu e se importar com a vida do outro, com a necessidade do outro, com a dor do outro. E que a gente possa fazer isso pelo amor de Jesus Cristo. Porque foi por amor que ele deu a vida dele, que ele viveu tudo que viveu, para que hoje eu e você, irmão, estivéssemos aqui tendo essa comunhão através da EBD, falando sobre uma atitude de amor de ser hospitaleiro, de carregar a carga de seu irmão, de não ser inerte ou de simplesmente ignorar a necessidade do outro. Quantas vezes eu fui ajudado através da Igreja Batista Central? Quanto que eu cresci, eu e minha família, através da vida de vocês? Eu sou prova disso, de quanto vale o amor de um irmão na minha vida. Não foi nenhuma nem duas vezes. E eu tenho falado e experimentado e testemunhado que o amor que eu recebi nessa igreja, de forma hospitaleira, como ela me fez crescer, como ela me fez amadurecer, como ela transformou a minha vida, como me incentivou a ser melhor, a ser um crente melhor, a participar de alguma forma, apesar das minhas imperfeições, que são muitas. E Deus tem tido misericórdia disso. Então, meus irmãos, eu queria, já terminando, lembrar que a hospitalidade ela tem um valor imensurável, né? A gente ser acolhedor, ser amável, buscar ser justo, verdadeiro com o irmão, atentar pela necessidade dele, é de fundamental importância. E eu queria deixar isso de forma bem clara, repetindo a frase do escritor que fala na lição. Eu vou ler para poder ter um entendimento melhor, né, e que possamos entender, né, essa mensagem, que ela diz o seguinte, que a gente precisa pensar mais no amor do próximo, não como resultado de nossa piedade, porque aí é o próprio eu, o nosso eu, e nem da nossa religião, porque isso vai para a religiosidade, e religiosidade afasta a gente de Deus. Ele traz de forma muito hospitaleira, vamos colocar assim dizer, que temos que pensar em amar o próximo como no amor de Jesus Cristo, porque é a única forma de você fazer algo de positivo, de eficaz na vida de um ser humano, que não seja você.
é seguindo os passos de Jesus Cristo. É tentando fazer da forma como Ele fez. Né? Porque igual ninguém vai poder. Mas a gente precisa seguir esse passo e ser hospitaleiro em amor. A minha palavra nesta manhã é que a graça de Deus possa superamodar nos nossos corações, de forma que nós possamos ser transformados, constrangidos, incentivados, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, em sermos hospitaleiros no amor de Cristo. No finalzinho aqui tem um vídeo, né, que vai falar para os irmãos de forma mais abrangente. Tem uma mensagem muito boa, muito interessante. Fala necessariamente de um todo como fosse dessa lição, né, desse bate-papo que nós tivemos, mas eu acredito que ela tem algo a acrescentar às nossas vidas. Eu queria encerrar com uma oração, né, pedindo ao Senhor assim, e que os irmãos possam estar orando pela família de Joabe, porque também eu creio que é uma forma de ser hospitaleiro, é você ser intercessor a Deus, pela necessidade de alguém, pela vida de alguém, pela dor de alguém. Quando você faz isso, você se assemelha mais a Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele intercedeu muitas vezes por nós, por amor de nós, para que Deus tivesse misericórdia de nós e nos ajudasse. Então, que a gente possa também fazer essa oração, nesse momento, para essa família, né, que está passando essa dor, que só o Senhor é quem pode aplacar. Vamos orar então, irmãos. Pai de misericórdia, eu louvo, eu agradeço pela instrumentalidade que o Senhor tem na sua igreja, a saber, através da minha vida, que é tão falha. O Senhor tem misericórdia de mim, se compadece de mim. Mas compadece também, Senhor, de mim, de meus irmãos, para que todos os dias das nossas vidas nós possamos ter acesa em nossos corações a chama do amor, a chama da hospitalidade, a vontade, o ímpeto de olhar pela necessidade do outro como se fosse a nossa própria necessidade. Faz assim, Deus, através de nós, para que também dessa forma possamos dar testemunho ao mundo de que verdadeiramente somos pessoas transformadas, porque a fé sem obra é morta. E a hospitalidade é uma forma incrível de fazermos obras em amor. Nós te suplicamos e agradecemos assim e oramos no santo nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aparentemente o apóstolo Paulo está nos fazendo um desafio de, segundo o modelo de Cristo, acolhermos uns aos outros. Eu não diria aparentemente, mas o apóstolo Paulo está nos colocando como que um resultado da nossa relação e do nosso encontro em Cristo, com Cristo, pela graça, nós acolhemos uns aos outros. O texto de Coríntios, no capítulo 15, já no versículo 1, ele vai falar sobre a ideia de, em vez de agradar a nós mesmos, ele fala que devemos suportar os fracos e não buscar em como agradar a nós mesmos. Paulo vai colocar também para a gente no versículo 3 o exemplo de Cristo, também como Cristo não agradou a si mesmo. Quando olhamos para o versículo 5, ele vai dizer que tenhais o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. A grande proposta do apóstolo Paulo nesse texto é que amemos uns aos outros. E amar uns aos outros
tem a ver com o que Dietrich Bonhoeffer trata no seu livro Vida em Comunhão. Quando ele vai falar sobre o amor, ele diz que existem dois tipos de amor, onde um não seria necessariamente o amor que Cristo exige, que Paulo estaria exigindo nesse texto, e o outro sim. O primeiro tipo de amor que Dietrich Bonhoeffer coloca para a gente é o amor chamado psíquico ou anímico, de ânimo, de alma. Ou seja, é como que as coisas que procedem dos instintos das forças, das faculdades humanas. O amor anímico, segundo Dietrich Bonhoeffer, seria um amor com estímulos e anseios obscurecidos pela alma. O amor anímico seria o amor do desejo, seria o amor das almas piedosas, porém é um amor baseado nos seus próprios anseios, nas suas próprias vontades, o amor que busca os seus próprios interesses, o amor que busca transformar o outro à sua própria imagem. Esse seria o amor anímico e não o amor que Paulo exige, não o amor que as Escrituras exigem. Pois o segundo tipo de amor, de acordo com Dietrich Bonhoeffer, é o amor espiritual. O que ele chama de amor pneumático. É um amor relacionado às coisas criadas por Deus, pelo Espírito, baseado na palavra de Deus, baseado não na vontade humana, mas na verdade. Baseado numa relação mediada por Jesus Cristo. Você percebe? Como Paulo diz, acolhei ao outro, assim como Cristo vos acolheu. Um amor que de fato é um amor que é mediado por Jesus Cristo. E o próprio Dietrich Bonhoeffer, nessa grande obra, ele vai propor para a gente que pensemos mais do que no amor ao próximo como resultado da nossa piedade, como resultado da nossa religião, que pensemos no amor ao próximo como resultado do nosso amor a Cristo. Diz ele que é amando Cristo que amamos o próximo. É essa relação mediada por Cristo. Quando eu percebo essas coisas, eu acho que vale uma máxima muito interessante da própria Escritura, que diz que aquilo que quer que façam a vós, fazei vós primeiro. Se em outro texto a Bíblia vai dizer que tenho de amar o meu próximo como a mim mesmo, a Bíblia está me desafiando então a tratar o próximo como eu gostaria que fosse tratado, a perceber na dor do outro a minha dor, na angústia do outro a minha angústia, na pobreza do outro a minha pobreza, na alegria do outro a minha alegria. Acolhei ao outro como Cristo vos acolheu. O amor cristão é manifestado como que um estado da graça de Deus. Assim como Deus foi gracioso conosco, perdoando os nossos pecados, nos aceitando em Jesus Cristo, Paulo está desafiando a aceitarmos o outro, a nos devotarmos ao outro, a buscarmos o outro, assim como Cristo nos buscou. Dito isto, precisamos observar, como no vídeo passado, onde falamos sobre a dignidade humana baseado na imagem de Deus, nós precisamos de fato de uma igreja e de uma sociedade onde as pessoas busquem muito mais o benefício do outro do que o de si próprio. Uma sociedade onde não seja pautado pela acumulação de bens, pelo egoísmo, pelo ter, mas uma sociedade muito mais caracterizada pelo amor. Falta-nos nos nossos dias exemplos, mas as Escrituras têm o maior exemplo de tudo isso, que é Jesus Cristo, e Paulo está dizendo, assim como ele fez, façais vós também. Logo, precisamos olhar para o criminoso, para a criança, para o idoso, para o homem de bem ou para qualquer ser humano, com o olhar de Cristo. E pensando da seguinte forma, como Cristo agiria com ele? Devo eu agir. Amar ao próximo é um mandamento baseado naquilo que Cristo fez por nós. Que assim sejamos e que assim vivamos. Amém.